Olá, pessoal. Na aula de hoje, então, eu vou comentar sobre os casos que estão lá no livro, que eu gostaria que vocês dessem uma estudada por conta própria, né? Por quê? Porque cada um desses casos que eu vou descrever rapidamente aqui, no livro você tem um link para os websites, para as reportagens que detalham os casos. Então são casos aqui bastante interessantes, né? Que não daria tempo para a gente cobrir em detalhes aqui, ou ia tomar inúmeras videoaulas, né? E uma parte da aprendizagem está relacionada também à pesquisa, né? A sua própria pesquisa. Bom, então tá bom, né? Assim, né, a gente viu os diversos tipos de riscos nas aulas anteriores, riscos de gestão de projetos, riscos externos, riscos internos e riscos técnicos. No livro, eu trago aqui, eu apresento alguns projetos que tiveram alguns problemas, né? Por exemplo, o Plano Collor. O que foi esse Plano Collor, né? Qual foi o problema que teve? Será que na criação desse plano havia algum tipo de risco envolvido? Né? Dá uma pesquisada sobre o Plano Collor, né? Olha, tem um projeto aqui super interessante do Newton, que era um PDA, que é um Personal Digital Assistant, né? Que foi o primeiro, assim, vamos falar assim, tablet com canetinha. Isso aqui foi criado em 1993, né? E era um sistema aqui super inovador, que ele reconhecia a letra cursiva, né? Mas foi um fracasso comercial e tinha algumas razões aqui, né? E eu queria que vocês lessem o artigo que conta isso, né? Mas um ponto curioso é que a tecnologia não era madura o suficiente. Então era um sistema que não reconhecia muito bem a mão, né? A mão não, a escrita à mão, né? A escrita cursiva, né? Mais recentemente, esse celular aqui da Samsung, o Galaxy Fold, né? Que a ideia era fantástica, né? Você abrir assim, né? E provavelmente deve ser uma tendência aqui futura, não só para os telefones celulares, mas também para os tablets, né? Só que parece que a tecnologia não estava madura o suficiente, então porque depois de algum número X de uso, né? De utilização do produto, ele começava a quebrar essa tela, né? Enfim, né? Isso deu um prejuízo enorme aqui, né? Para Samsung, né? Bom, mas tem outros riscos, né? Que ocorreram em projetos, né? Por exemplo, a tragédia de Alcântara. O que foi isso, né? Por que aconteceu essa tragédia com o veículo lançador de satélite? Né? Como é que esse veículo aqui entrou em operação no momento que não era para entrar, matando 21 pessoas, né? Enfim, isso aqui é um projeto, um risco que se concretizou e levou à morte de pessoas. Então, dá uma olhada no livro, visita o site do projeto, vê em detalhes esse projeto, que é um projeto interessantíssimo. Inclusive, o que é interessante aqui é o relatório da investigação que ele apresenta, né? Fala, olha, o que aconteceu ali, né? E as causas do projeto, né? Então, a comissão de investigação aqui, eu peguei um trecho aqui interessante, né? De acordo com a comissão de investigação, identificou-se expressiva defasagem entre os recursos humanos e materiais previstos como necessários aos projetos e efetivamente disponíveis. Que tipo de risco é esse, hein? Mais para frente, ali no nosso livro, eu coloco um link para a história ali do Fox, da Volkswagen, né? Que era um carro que, se você utilizasse de uma maneira incorreta, se você colocasse o dedo ali na alça para puxar o banco, né? Se você não seguisse ali o que o manual dissesse, você poderia perder um dedo, né? Então, é o caso aqui de processos aqui que a empresa sofreu devido a alguns usuários terem perdido parte dos dedos da mão. Que tipo de risco é esse, hein, pessoal? Será que é um risco técnico? Será que é um risco gerencial? O que será que é, hein? Bom, do IKEA também, assim, né, eu coloquei um link para reportar jornais que contam a história assim, de móveis que acabaram matando crianças, caindo em cima de crianças, né? E mas por que, como é que a gente cria um produto ou um serviço que no final das contas pode levar à morte de pessoas, né? Então dá uma olhadinha aqui nesse caso, né? Tem outros casos aqui, um caso interessante, né?
é do projeto do trem-bala, né, que no começo aqui do projeto, né, falava, olha, esse projeto aqui é totalmente possível, coisa e tal, né, isso é uma reportagem, né, que estava falando, né, da Globo, né, mas não deu certo, né, ou seja, ninguém teve interesse aqui por esse projeto, né, será que tem alguma coisa a ver com o estudo de viabilidade? Será que o projeto era inviável ou não? Pesquisa um pouquinho sobre isso, leia um pouco sobre isso, né. Depois o trem-bala continua, que foi feita uma empresa aqui que para fazer o trem-bala não saiu, mas a empresa continua, né? Enfim, né? Então eu coloquei um link aqui para alguns sites que trazem uma análise detalhada da viabilidade ou não do trem-bala, né? Então isso aqui era bastante interessante, né? Tem outros projetos aqui, por exemplo, o projeto Monotrilho, né, aquele problema que foi descoberto aqui, galerias de água embaixo do córrego da Avenida Professor Luiz Inácio Amelo, né? Que tipo de... é um falho no projeto, mas isso tem a ver com gestão de riscos, né? Por que que isso ia impactar o projeto? Dá uma estudada também, né? Um, Outros projetos, por exemplo, o Rodoanel Norte, né? Que ele vai custar o dobro do estimado, né? A entrega deve atrasar em 6 anos, né? Por que isso, né? Será que isso é um risco aqui de estimativa? Será que tem alguma coisa a ver com o que a gente estudou no risco na gestão do projeto propriamente dito, né? Um, Tem alguns casos curiosos, como o caso da França, né? Que ela comprou ali 2.000 vagões de trem mais largo que a estação, né? Como é que pode um negócio desse, né? Dá uma olhada nesse projeto aqui, né? 45 bilhões de reais, né? E como é que pode ter ocorrido uma falha desse tamanho? Será que é um problema aqui de gestão de comunicação no projeto, um risco de gestão de comunicações, né? Um, Angra 3 é uma obra que está parada aqui há anos, né? E tem um custo anual de manutenção de 36 milhões de reais, né? Um, 3 milhões por mês que a gente está jogando nesse projeto e o projeto não está avançando, né? Não estava avançando. Que pé que será que está esse projeto agora, né? Dá uma olhada nas reportagens, dá uma olhada nos riscos relacionados a esse projeto, né? Um, Problemas com fornecedores, né? É o caso aqui do pneu Firestone, né? Do Ford Explorer. Como é que foi essa história, né? Como é que foi isso? O que aconteceu? Parece que tinha alguma coisa a ver com pneus ali que explodiam, né? E o carro capotava. Dá uma estudada aqui, pesquisa lá nos links que eu disponibilizei no site, né? Um, Leis, regulamentos, airbag, né? Então, de repente, surge uma lei aqui e a indústria automobilística vai ter que se adequar a essa lei. Será que isso é um tipo de risco para a indústria, né, que está desenvolvendo um determinado projeto de um carro? Fatores climáticos, né? No caso aqui da ciclovia Tim Maia, eles vão fazer uma ciclovia que ia passar aqui na frente do mar. Será que eles não conseguiram antecipar que haveria um risco aqui de ondas baterem na ciclovia e derrubar? E desabou, né? Vários trechos aqui da ciclovia. Dá uma pesquisada um pouquinho em relação a isso. Em especial do acidente da usina Fukushima, né? Onde houve um terremoto e um maremoto. Onde é que seria esse risco? Será que isso seria um risco externo, mas será que a gente poderia prever esse risco, evitar esse risco, né? Projetos, qualidade, um risco relacionado aos concorrentes. Então a gente fala do por que será que quando surgiram os primeiros o iPhone, né? Como é que isso impactou aqui o BlackBerry, né? Que era, você vê o design é bem diferente. Eu tive um BlackBerry, né? Que você tinha o teclado, você escrevia aqui apertando as teclas e de repente surgiu o, o telefone da Apple, né? O iPhone, né? Como é que a qualidade do iPhone impactou aqui como é que o concorrente aqui criou um risco aqui para o BlackBerry, né? Um, Riscos aqui relacionados a atraso de pagamentos, né? Então, no caso, seriam riscos externos e por aí afora. Eu coloquei vários casos ali no livro e eu ia pedir para você pesquisar, dar uma olhada, leia, se informe, né? Eu acho que é interessante, né?
porque a gente aprender com os erros dos outros projetos, tá bom? Então eu dei uma visão assim panorâmica aqui desses riscos, né? Mas agora você vai ter esse trabalhinho aqui de dar uma olhada, né? De pesquisar, de entender um pouquinho melhor, tá bom? Eu resolvi não fazer uma videoaula para cada risco, senão esse curso ia ficar infinito, né? Então, dá uma lida lá, leia, né? E verifique os links que eu coloquei no livro. É isso aí, pessoal. Um abraço.